Todo dia e toda hora a gente fornece dados para todo tipo de coisa e entidade. São cadastros, são logins realizados, são conexões de Wi-Fi pela cidade toda. Rastros que a gente deixa por todo lugar que a gente passa. Rastros que podem ser monitorados, cruzados, combinados para gerar um retrato bem preciso de quem que a gente é, de como a gente tá, de onde a gente tá, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Dá para acompanhar tudo que a gente tá fazendo. Às vezes parece assim que nossos dados, inclusive, nem valem assim muita coisa literalmente, né? Porque afinal de contas são só uns dados que parece que não interessam a ninguém numa primeira vista. E se eu for bem sincero, inclusive, eu mesmo sou bem pouco criterioso na hora de largar meus dados por aí. Faço cadastro, não penso muito antes disso, para obter qualquer tipo de benefício gratuito que for. Porque parece que não é muita coisa que a gente tem que fazer, né? É só colocar uns numerozinhos, uns nomes e pronto, acabou. E aí você já pode começar a utilizar aquele benefício. E ainda tem essa sensação de que esses dados nossos, se utilizados para algum mal, seria só para publicidade. E aí quando você pensa, nem acha tão ruim assim, porque no final das contas é só para te recomendar algumas coisas que talvez você de fato se interesse. Só que não é muito bem assim, né? Quer ver? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Você lembra a última vez que você foi na farmácia? Só que para poder comprar os seus remédios e tudo mais que você fosse comprar, a moça do caixa te pediu seu CPF e às vezes até te ofereceu um desconto em troca disso? Aí, falando assim, né, que é uma burocracia do sistema, uma coisa boba qualquer, você vai lá e fornece seu CPF junto com os medicamentos que agora você vai levar para casa. Parece simples, mas olha como é que isso pode virar uma bola de neve complicada. Já parou pensar no que a indústria farmacêutica não pode fazer a partir do momento que ela sabe precisamente do tipo de medicamento que você precisa para viver? Tipo, você deu seu CPF. Ela sabe o que você compra. Ela sabe com que frequência você compra. Ela sabe até mesmo onde você compra essas coisas. Ela sabe que provavelmente você tem uma doença relacionada àqueles medicamentos que você está comprando. E só disso já fica um pouquinho estranha a situação. A gente se sente perseguido e até meio refém da possibilidade da mudança, sei lá, dos preços ou do fornecimento desse medicamento a partir do reconhecimento do seu perfil específico de consumo sobre uma coisa que é uma de suas necessidades básicas para viver. Mas a coisa não para por aí. E se uma farmácia que recolhe seu CPF decide vender esse dado junto com seus padrões de compra de medicamentos para alguma outra empresa, algum terceiro? Porque assim, tem muita gente falando que o dado é o novo petróleo, né? E apesar assim de nem você e nem eu literalmente ganharmos nenhum centavo sequer com esse dado, quando a gente pega isso num volume muito grande, junto com dados de um tanto de outras pessoas, isso começa a valer muito dinheiro para muita gente que tem muito interesse em saber o que você faz, quem você é e o que você consome. Será que essa venda do seu CPF e dados não podem acabar chegando em, sei lá, mãos meio erradas? Será que essa venda não pode prejudicar, por exemplo, você a fazer um convênio de um plano de saúde? Porque eles podem ter comprado seus dados e ter descoberto que você pode ser um paciente meio problemático. Será que a venda desses dados não pode te prejudicar, por exemplo, a fazer um seguro? Porque a seguradora também pode ter comprado e achar que você é um cliente de risco. Será que a venda desses dados não pode prejudicar a, sei lá, mudar de país ou então até mesmo a conseguir um emprego a partir do momento que a empresa decide discriminar contra certos tipos de condições médicas? Porque, por exemplo, uma série de empresas pode ter comprado seus dados e ter decidido que você pode acabar pedindo muito atestado. Tipo, o simples fato de você ter fornecido seu CPF para a farmácia pode acarretar em tudo isso. Cruzando o seu CPF com outras informações suas jogadas pelo mundo, é possível criar um perfil com seus dados pessoais, com seus dados sensíveis e prejudicar o bom correr da sua vida. Usar os seus dados contra os seus interesses. Tudo isso porque o seu dado coletado foi desviado da função inicial que te foi informada, que era o desconto. O seu dado foi vendido sem nem te perguntarem
nada, ele foi tratado, ele foi modificado sem o seu consentimento, sem a sua voz, sem você. E é por isso que essa questão toda tem que ser regulamentada. E é por isso que existe agora a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados já foi votada e já tem data para entrar em vigor no Brasil. Agosto de 2020. Ela pode parecer meio avançada, né, falando de dados e tudo mais, mas a verdade é que a gente está bem atrasado em relação ao resto do mundo, né? A Europa já tem leis passadas sobre isso, os Estados Unidos já tem leis a respeito, e mais de 100 países já passaram leis do tipo antes da gente. Mas assim, antes tarde do que nunca. E essa lei tem de tudo para mudar um bocado sobre como que funcionam as formas como a gente age e como a gente consome. É dessas coisas que é bom a gente ficar ligado para saber o que tá valendo, o que não tá valendo, tipo, sei lá, o código do consumidor, que é bom você saber um pouquinho como é que funciona. E para entender como essa coisa funciona, a gente tem que entender quem que tá envolvido nessa coisa toda de quando a gente fala de tratamento de dados. A gente tem que entender quem são os atores nesse palco de dados. Primeiro, a gente tem o controlador da base de dados, que é quem é meio que dono da planilha que tem lá o seu CPF, o seu nome, as suas informações todas. É ele que detém esses dados. Depois, a gente tem o operador da base de dados, que é todo tipo de pessoa ou entidade que faz algum tipo de tratamento desse dado que está sendo utilizado. E quando eu falo tratamento aqui, eu estou falando de tudo que pode ter a ver com seu dado, que só de encostar lá já é um tratamento. Por exemplo, coleta, modificação, cruzamento, ou qualquer tipo de preparação que vai deixar esse dado pronto para ser utilizado para sua finalidade final. Daí, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai ser responsável por fiscalizar e fazer cumprir essas leis todas. E, finalmente, a gente tem você ou eu, que antes era só um produto comercializado para cima e para baixo e agora passa a ser o titular dos dados pessoais. Ou seja, agora você é dono dos seus dados. E aqui que a coisa fica interessante. Enquanto titular dos dados pessoais, você agora é dono ou dona dos seus próprios dados. Pouco importando se eles não estão com você e estão, na verdade, sei lá, sendo tratados por outra empresa que vai utilizar isso de alguma forma. Você, de toda forma, ainda é possuinte daqueles dados e, como tal, você detém alguns direitos sobre ele. Preste atenção que isso aqui é útil e é o que muda de verdade. A primeira coisa é que agora, para poder utilizar os seus dados, vai ser necessário o que a gente vai chamar de consentimento livre mediante informação clara e inequívoca. O que na academia a gente chama de consentimento livre esclarecido. Ou seja, agora você tem que concordar com a coleta e utilização dos seus dados. E quem estiver coletando esses dados agora tem que comunicar para você de forma muito clara e precisa para que esses dados estão sendo utilizados. Veja, agora vai ficar mais claro na lei que não pode mais usar os seus dados da forma que bem entender sem você ter concordado antes. Ou seja, se coletaram o seu e-mail e agora querem te mandar marketing, não pode mais. Se quer vender ou dar ou passar seu dado para outras empresas, não pode mais. E se a empresa quiser fazer isso, agora ela tem que te perguntar de novo se pode. E isso acarreta numa série de outros direitos. Agora, por exemplo, você pode perguntar para a empresa quais dados estão sendo utilizados e para que estão sendo utilizados, se esses dados são seus. E a empresa agora é obrigada a saber te informar e a te falar essa informação. A partir dessa informação, você passa a poder exigir que seus dados sejam corrigidos. Por exemplo, se você tiver mudado seu nome, você passa a poder exigir saber como está sendo o tratamento desses dados, passa a poder exigir saber para que estão sendo utilizados, passa a poder exigir a portabilidade desses dados, que é tipo, sei lá,
quando você mudava de banco ou então de operadora, por exemplo, você passa a poder cancelar o seu consentimento que você tinha dado anteriormente. Você passa a poder exigir que os seus dados sejam deletados da base de dados da empresa. Exceto, claro, quando a lei impõe o contrário, né? Por exemplo, alguma questão de segurança ou de saúde, por exemplo. Mas aí você pode me falar, mas Léo, como é que eu vou saber se meus dados são utilizados para outros fins mesmo? Como é que eu vou saber se eles estão me falando tá certinho? Bom, a empresa, ela pode escolher mentir e cometer um crime, né? Que aí, no caso, quando a gente fala de crime, a gente está falando de algumas punições bem severas financeiras, que vêm na forma de multa, que vêm na forma de indenização para você, que pode vir, inclusive, na forma de um prejuízo reputacional, ou seja, porque agora a empresa é obrigada a vir a público quando acontece algum tipo de vazamento de dados lá dentro. Ou seja, se você continuar recebendo aquele e-mail marketing sem consentimento seu, pode até rolar um processinho, sabe? Que nem quando os seus direitos de consumidor não são respeitados. Mas isso tudo só entra em vigor quando a lei começar a valer. Tá, mas e se você é algum profissional que trabalha com dados? Acabou milho, acabou pipoca? Não. Olha, se você é pesquisador e coleta dados de pessoas, se você tem uma loja online, ou então se você trabalha com dados de qualquer forma que seja, pouco importando se é com pessoa física ou jurídica, agora tem algumas questões que você vai precisar de começar a se preocupar. Primeiro, você vai precisar de buscar o consentimento dessas pessoas sobre a coleta e o uso dos dados pessoais delas. Você vai ter que atualizar os seus termos, você vai ter que informar, inclusive, quando o seu dado está sendo tratado por outras empresas, né? Mesmo se não for uma venda, por exemplo, quando você dá uma planilha para o Facebook ou para o Google para poder fazer uma campanha de remarketing, por exemplo. Você vai ter que explicitar tudo isso, vai ter que falar tudo para essa pessoa de maneira clara, explícita e bem compreensível. Mas, Léo, as pessoas não vão querer me dar os dados delas se elas souberem que é pro Facebook. Pois é, justamente por isso que você tem que falar para onde que tá indo esse dado, né? Senão pode dar muito ruim para você, inclusive. Que, além de ser antiético, você vai estar cometendo um crime. Pois é, outra coisa. Vale a pena comentar que esse cuidado todo é mais quando se trata de dados pessoais, ou seja, dados que são identificáveis e que você consegue conectar a pessoas específicas e sobre dados pessoais sensíveis, né? Ou seja, dados que, quando utilizados indevidamente, podem trazer um prejuízo muito grave para os detentores, né? Os titulares dos dados pessoais, né? Por exemplo, informações como etnia, afiliação religiosa, afiliação a sindicato e outras coisas mais. Daí, uma coisa que você pode começar a fazer é coletar e tratar dados de forma anonimizada, né? Dados anonimizados, que é quando esse dado não tem uma correspondência direta a alguma pessoa física no mundo real. E quando eu falo de um dado que não pode ser identificado nem mediante tratamento, é, por exemplo, do caso, vamos supor, de quando você tem uma entrada, uma catraca biométrica e uma câmera de vigilância do lado. Apesar de a catraca não necessariamente relacionar a minha biometria à minha identidade específica, quando eu cruzo esse dado de horário com o dado de horário da câmera, eu consigo ver a identidade da pessoa e, com isso, utilizar o dedo dela para o que eu bem entender. É um pouquinho mais complexo do que pode parecer. E aí, esse dado anonimizado, por exemplo, ele pode servir para pesquisas, por exemplo, né? Você pode conduzir algumas coisas e com esse dado anonimizado você pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque aqui você não sabe a quem esses dados pertencem. E quanto ao dado não anonimizado, né? Ou seja, o dado que não é anônimo, você vai ter que começar a tratar com um pouco mais de carinho e organização. E assim, para você ter mais detalhes sobre o que exatamente significa tratar com mais carinho e organização, o que eu recomendo é você ler alguns guias a respeito e, como sempre, a gente está deixando aqui nas referências, no comentário pinado, um monte de coisa para você ler para conseguir se orientar muito bem a respeito dessa situação. E por que isso é importante? Por causa da história do CPF lá atrás.
Imagina o que dá pra fazer sabendo qual tipo de remédio que você toma. Imagina o que dá pra fazer sabendo o quanto que você ganha, qual que é o tamanho do seu patrimônio, porque tem banco que pergunta isso. Imagina o que dá pra fazer sabendo onde você está, que nem a Uber ou o iFood sabem. Imagina o que dá pra fazer com esse tanto de coisa. Imagina o que dá pra fazer sabendo o que você compra, o site que você visita, com quem você conversa. Imagina o que dá pra fazer sabendo o que você curte e o que te gera repulsa. Basicamente, dá pra te controlar. Dá para eleger um presidente, que nem foi o caso do Trump com a Cambridge Analytica e o Facebook. Dá para tirar um país de um continente, que nem foi o caso do Brexit. Dá para te separar dentro de um processo de seleção de um emprego, com base na sua etnia, na sua religião, ou até mesmo no seu signo. Dá para te encontrar em casa até. E, se parar para pensar, até coisa bem pior. Agora, uma coisa que é importante pontuar é que esses nossos direitos só vão tão longe quanto o nosso conhecimento sobre eles. Se você não sabe que tem direitos, fica muito difícil, para não falar impossível, de exigir, de cobrar ou até mesmo de ter a justa compensação por qualquer dano ou prejuízo causado pelo uso indevido de seu dado por outras pessoas, por outras empresas, por terceiros. Dados são das coisas mais importantes que a gente tem. E, infelizmente, também das mais negligenciadas. E não dá para continuar assim.